pessoal, meu nome é Felipe e nesse vídeo, a gente vai falar sobre a grade curricular dos cursos de computação. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre as grades, um pouco das diferenças se a gente for comparar uma faculdade com outra. Então, assim, é uma análise bem importante que você deveria fazer aí antes de entrar numa faculdade. Então, vamos fazer isso nesse vídeo e lembrando, como eu sempre falo no início dos vídeos, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que você volte aí e assista os vídeos que tem muita informação que você não deveria perder. E aí depois volte aqui e assista esse vídeo para a gente continuar aí tentando entender um pouco mais sobre a área de computação e sobre como tudo funciona e como você pode aí usar essas informações que eu estou passando para te ajudar a tomar melhores decisões. Então vamos ao nosso vídeo, A gente vai verificar a variedade de disciplinas, a variedade de optativas, a periodização da grade curricular e questões de projeto final, e TCC. Então, dito isso, vamos verificar uma grade curricular e mostrar tudo que você precisa saber para analisar, procurar e identificar pontos positivos e negativos numa grade curricular. Eu vou fazer isso agora do zero, assim, olhando junto aqui com vocês. Então, eu separei algumas grades curriculares aqui. A gente tem primeiro a grade curricular de Ciência da Computação da PUC-Rio, a grade curricular de Engenharia de Software da Universidade de Brasília, a grade curricular da Federal de Pernambuco, da UFMG, e vamos analisar um pouco mais elas aqui. Então, se a gente analisar, a gente tem a introdução à programação na PUC-Rio, modelagem de dados, lógica para computação, introdução à computação, cálculo de uma variável, cálculo 1, introdução à matemática discreta. Aqui na UNB, na engenharia de software, a gente tem cálculo 1 também, introdução à ciência da computação, introdução à álgebra linear, química geral, engenharia ambiente e introdução à engenharia. Aqui, química geral, eu já acho bem estranho essa matéria aqui. Sinceramente, você ter uma matéria de química geral em engenharia de software não faz muito sentido para mim. Mas, por exemplo, no segundo período de computação, pela PUC ser uma universidade, com cunho religioso, você tem que fazer, por exemplo, matérias, como o humano e o fenômeno religioso. São matérias obrigatórias e que, querendo ou não, você poderia estar fazendo uma matéria de computação, mas tem que fazer essas matérias aqui. E se você analisar, a PUC ela já dá lógica de computação no primeiro período, coisa que não acontece na UNB, coisa que também não acontece aqui na Federal de Pernambuco e também acontece, na Federal de Minas Gerais. Eles fazem uma introdução à lógica e eu acho que é bem importante porque a lógica, querendo ou não, ela ajuda muito a gente a aprender a programar. Então, quando você não oferece lógica logo no início, você tem aí um problema dos alunos acabarem fazendo as coisas muito sem construírem um raciocínio. Então você tem aí um certo problema nesse quesito. E aí você vê que algumas faculdades elas já cobram álgebra linear de início e matemática discreta junto com cálculo também, que realmente quase todo curso cobra cálculo 1 logo no início, até porque faz bastante sentido. E aí de cálculo 1 vai para cálculo 2, coisa que acontece também em boa parte delas, Você tem aqui cálculo 1 e cálculo 2. A UFMG já coloca cálculo diferencial integral 1 no segundo período, Então você tem geometria analítica e álgebra linear aqui, que é uma matéria bem puxada, Mas eles colocam cálculo já no segundo período. E aí no terceiro você tem uma introdução ao banco de dados, estrutura de dados, probabilidade e cálculo diferencial integral 2. Já na PUC, você tem banco de dados direto, você não tem banco de dados 1 e 2, por exemplo. E aí você tem programação modular, estrutura de dados também, e são matérias bem importantes, Mas, se você analisar, por exemplo, a gente aqui no curso da UFMG, se a gente abrir tudo, a gente pode ver que é um curso mais completo do que se a gente analisar o curso da PUC-Rio. Porque não é tão difícil ver que as matérias são mais... Você tem mais espaço para colocar certas matérias e eles realmente cobram matérias que, querendo ou não, são complexas. Então você tem equações diferenciais, você tem algoritmos 1,
Álgebra A, Introdução à Ciência de Dados, que é uma matéria legal de você colocar como obrigatória, Fundamentos da Teoria, Engenharia de Software e Sistemas Operacionais, Compiladores 1, Redes, Introdução à Inteligência Artificial. E no oitavo período eles colocam Computação e Sociedade, como a maioria dos cursos. Mas assim, eu acho que a PUC ela não consegue ter um aprofundamento como o FMG consegue trazer. Então, são coisas que você consegue tirar já aqui analisando a grade curricular, porque se você olhar a grade curricular da UFMG, ela consegue ser um pouco mais completa, né? E você não tem essas matérias aqui de religião, o que fazem com que você não perca muito tempo fazendo essas matérias, então você vai ter matérias aqui mais complexas e que vão te trazer mais conhecimento de computação. E a PUC, querendo ou não, ela é obrigada a dar, por exemplo, a ética cristã, essas coisas. Isso acaba, na minha opinião, atrapalhando um pouco. Mas também, se a gente analisar um pouco o curso aqui de engenharia de software da Universidade de Brasília, você tem orientação a objetos, né, que geralmente é cobrado em toda universidade, estrutura de dados, banco de dados. Aí aqui as matérias que são realmente bem legais e que eu falei no vídeo de engenharia de software e que eles detalham bastante. Engenharia de software, né, na Universidade de Brasília é um curso excelente, é muito bem avaliado. E você tem essa noção aqui, né, nessa questão do cuidado que eles dão para essas matérias, métodos de requisitos, de desenho de software, de manutenção de produtividade. E por que eu estou falando isso? Porque na ciência da computação, o que é comum ser feito? Eles pegam essas matérias aqui e juntam numa só. Então você vê assim esses conhecimentos, mas não de uma forma tão aprofundada. Então, aqui você tem um detalhamento melhor dessas partes, dessas construções de um software que você não tem, por exemplo, num curso de ciência da computação. Mas não faz tanta diferença assim, mas querendo ou não, é uma diferença. E aí eles colocam optativas aqui, eles distribuem a partir do quinto semestre, que eu acho também bem legal. Tem faculdades que colocam tudo só no final do período da faculdade. E aí você olha também que a gente tem probabilidade estatística, que é o comum você cobrar, geralmente no terceiro período por ali, ó, você tem probabilidade também na Universidade de Minas Gerais, na PUC Rio, temos probabilidade. hum, é, Temos aqui optativas de probabilidade estatística. E é algo que falta, né? Assim, a PUC ela não consegue, por ser assim uma faculdade particular, na minha opinião, você acaba não cobrando certas matérias porque são mais complexas e difíceis e que, querendo ou não, tiram um aluno da faculdade, né? E aí acaba que eu acho, né, uma grade um pouco mais fraca do que se a gente comparar com a UFMG, com a Unicamp, com a própria Universidade de Brasília. E assim, são coisas que você precisa ficar atento. E aí a gente também tem, analisando a faculdade rural, né, de Pernambuco, a gente tem física aqui, né, que é aplicada à computação. A gente tem teoria da computação, projeto e análise de algoritmos, que é bastante comum também. Você tem banco de dados, que também é bem cobrado, sistemas operacionais. Então, como você pode tirar informações disso? Você precisa pegar as grades das faculdades e ver quais são mais completas, né? Quais fazem mais sentido para você. E aí você consegue tirar bom proveito dessas oportunidades, porque só de olhar a grade você já tira muita informação. Eu, por exemplo, fiz isso quando eu entrei e consegui, assim, tirar muita informação que eu queria. E eu acho que você deveria fazer o mesmo na hora de entrar numa universidade. E aí você pode também olhar as opções de optativas. Na UFMG, como a gente pode ver, a gente tem várias optativas aqui bem legais. E também temos na PUC, né, optativas que são bem legais também. Mas assim, acho que a variedade, né, que a UFMG traz, essas coisas assim fazem realmente a diferença, a questão de oportunidade também. Mas analisando apenas essas grades, né, as matérias que eles podem oferecer, é realmente uma vasta quantidade de coisas, robótica, ó, robótica móvel, visão computacional bem legal, mineração de dados, introdução à robótica, inteligência artificial,
Fundamentos de oscilações em ondas, física experimental básica. Eu, por exemplo, na minha universidade, eu tive física experimental. Aqui eles já colocam física como optativa. Então, assim, são essas diferenças que você precisa analisar. São essas diferenças que são importantes para você entender qual universidade faz mais sentido para você. Mas espero que você tenha entendido aí como você pode olhar uma grade curricular e como você pode entender e tirar informações desses sites e fazer bom uso para conseguir decidir a melhor faculdade para você. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau.